Preparem-se, porque aquilo que parecia absolutamente impossível está, neste momento, a ser discutido nos corredores de Alvalade com um nível de seriedade que deixa qualquer adepto de queixo caído. Um regresso que muitos davam como sonho distante, ou até mesmo utópico, pode afinal estar em cima da mesa, e com força. Estamos a falar de um movimento que, a concretizar-se, vai rebentar com todas as previsões, vai virar o mercado do avesso e colocar o Sporting no centro das atenções não só em Portugal, mas por toda a Europa fora. Se és daqueles que vibra com as grandes histórias e não quer perder um único detalhe, já sabes. Subscreve o canal, ativa o sininho e deixa nos comentários a tua opinião sobre este possível regresso histórico. E não estamos a exagerar. O que aí vem promete abalar os alicerces do futebol nacional. O que está a ser preparado pelos bastidores do Sporting é algo que ultrapassa as fronteiras do comum. As reuniões já aconteceram, as conversas estão em curso e há movimentações a decorrer em absoluto sigilo. Os dirigentes leoninos estão dispostos a tudo para dar um passo que, até há pouco tempo, ninguém acreditava ser possível. Fontes internas garantem que esta operação está a ser tratada com pinças, com a máxima discrição, mas com uma ambição sem precedentes. E se por um lado há entusiasmo crescente, por outro há uma estratégia clara: manter tudo longe dos holofotes até o momento certo para o grande anúncio. Mas como sempre, o nosso canal traz-te as informações em primeira mão, com a paixão e o rigor que os verdadeiros sportinguistas merecem. Sim, falamos mesmo dele, Rafael Leão. O menino que cresceu em Alcochete, que encantou com o seu talento precoce e que hoje brilha como uma das maiores estrelas do futebol europeu. Com números de fazer inveja a qualquer avançado, 70 golos e 62 assistências em 260 jogos pelo Milan, Leão tornou-se uma referência ofensiva e um símbolo de potência, velocidade e classe. Mas o mais impressionante é que, mesmo no auge da sua carreira, o jogador não esconde o carinho e a ligação emocional ao clube que o formou. O Sporting observa com atenção cada passo do craque, e agora surge uma oportunidade que pode mudar tudo. Mas atenção, esta é uma jogada que exige sangue frio, inteligência negocial e, acima de tudo, coragem. Fontes muito próximas à estrutura diretiva de Alvalade têm vindo a revelar, em surdina, que o dossiê Rafael Leão é, neste preciso momento, o principal foco de atuação do Sporting neste defeso. Não se trata de mera curiosidade ou de um nome lançado ao ar para agradar aos adeptos, estamos a falar de um verdadeiro plano estratégico em curso, com vários capítulos e uma engenharia financeira meticulosamente estudada. Frederico Varandas, o rosto mais visível da liderança leonina, não só acompanha todos os desenvolvimentos, como está pessoalmente a liderar este processo, num envolvimento pouco comum em negociações deste calibre. O presidente vê neste possível regresso uma oportunidade única de marcar uma era no clube, com um impacto que poderá ultrapassar em muito as 4 linhas. Esta é, segundo palavras de quem conhece os bastidores, a contratação dos sonhos, mas com um plano concreto para a tornar realidade. A proposta que está a ser montada não é fruto de improviso nem de entusiasmo momentâneo. O Sporting quer apresentar algo sólido, estruturado e financeiramente responsável, mesmo tratando-se de uma operação de elevado risco e exigência. A SAD leonina está, inclusive, a explorar vários modelos de financiamento que possam garantir a viabilidade desta mega contratação sem comprometer a saúde financeira do clube. Uma das hipóteses em cima da mesa, e que tem gerado muito burburinho entre os mais atentos, é o envolvimento de capital externo, através de parceiros estratégicos que veem na chegada de Rafael Leão não só um reforço desportivo de peso, mas também um ativo de marketing e visibilidade internacional. Este movimento poderá até abrir portas a novas formas de financiamento no futebol português, caso venha a concretizar-se, funcionando como um verdadeiro caso de estudo. Internamente, existe uma convicção crescente de que este é o momento ideal para avançar com tudo. O contexto competitivo, a estabilidade diretiva, o prestígio crescente do Sporting na Europa e a valorização da marca verde e branca são ingredientes que, todos juntos, tornam esta janela de oportunidade demasiado valiosa para ser desperdiçada. Os responsáveis sabem que estão perante uma ocasião extremamente rara, não só porque o jogador está num ponto da carreira em que pode equacionar um regresso com significado emocional, mas também porque as circunstâncias do mercado estão a alinhar-se de uma forma improvável. Há uma noção clara de que, se o Sporting não aproveitar agora, poderá não voltar a ter hipótese semelhante num futuro próximo. E é precisamente por isso que a direção está disposta a ir até às últimas consequências, ultrapassando todas as barreiras possíveis, para concretizar o que seria, sem sombra de dúvida, o maior regresso da história recente do clube. O Milan, ciente do interesse leonino, não fecha completamente a porta. Pelo contrário, o clube italiano sabe que manter Rafael Leão pode tornar-se cada vez mais difícil perante a vontade do jogador e as movimentações do mercado. Embora o seu valor de mercado seja elevado, existe margem para negociação, especialmente se o próprio jogador manifestar desejo de regressar ao seu clube de formação. Os italianos estão abertos a discutir uma venda, desde que os critérios financeiros sejam respeitados. E aí entra a habilidade negocial do Sporting, que já mostrou no passado ser capaz de surpresas quando menos se espera. O impacto de um eventual regresso de Rafael Leão seria estrondoso. Estamos a falar de um dos nomes mais mediáticos do futebol europeu a voltar ao campeonato português,
com a camisola do Sporting, no momento em que o clube procura afirmar-se definitivamente entre a elite do continente. Esta contratação seria um sinal fortíssimo para os adversários diretos, mas também um estímulo interno, capaz de catapultar o plantel para níveis de confiança e ambição inéditos. Um reforço desta magnitude não é apenas um jogador, é uma declaração de intenções. E os adeptos sabem disso. Nas redes sociais, o burburinho já começou. Comentários, publicações e montagens com Rafael Leão de verde e branco têm circulado com intensidade, alimentando a esperança dos sportinguistas mais apaixonados. Há até quem garanta que o próprio jogador terá dado sinais subtis nas suas plataformas digitais, reacendendo os rumores com pequenos gestos que não passaram despercebidos. Uma curtida aqui, um comentário ali, uma fotografia com referência ao passado em Alcochete, tudo é analisado ao detalhe pelos mais atentos. O ambiente está montado e o clima é de expectativa máxima. Mas este tipo de operação não se faz apenas com emoção. Os detalhes financeiros são complexos, exigem precisão cirúrgica e articulação entre várias frentes. Há cláusulas, comissões, salários, direitos de imagem e uma série de pormenores que têm de ser acertados com todo cuidado. No entanto, quem acompanha o Sporting sabe que o clube tem vindo a organizar-se financeiramente nos últimos anos com o objetivo de dar este tipo de passo com segurança. Não se trata de um capricho momentâneo, mas de uma estratégia pensada, com impacto desportivo e económico a longo prazo. É importante lembrar que Rafael Leão nunca escondeu a sua ligação emocional ao Sporting. Apesar das circunstâncias polémicas que envolveram a sua saída, o avançado sempre demonstrou respeito pela instituição e carinho pelos adeptos. Num contexto atual em que os jogadores procuram desafios que vão além do dinheiro, o regresso a casa pode ser mais apelativo do que muitos pensam. Jogar num clube onde é carinhado, onde se sente em casa e onde pode ser o líder de um projeto ambicioso, pode pesar tanto ou mais do que qualquer contrato milionário. Nos corredores da Academia Cristiano Ronaldo, o tema já é falado entre os jogadores e staff técnico. A possibilidade de contar com Rafael Leão no plantel da próxima época é vista como um fator motivacional brutal. A presença de um jogador com este estatuto elevaria o nível de exigência, competição interna e ambição do grupo. Os mais jovens veriam nele um exemplo a seguir, e os mais experientes saberiam que têm ao lado alguém capaz de decidir jogos grandes. Não é apenas uma contratação, é uma revolução silenciosa que pode mudar o rumo do Sporting. Entretanto, há quem questione a viabilidade de um negócio desta envergadura. Será que o Sporting tem mesmo capacidade para um investimento tão pesado? Será que Leão aceitaria reduzir as suas exigências salariais em nome do coração? São perguntas legítimas, mas que ganham outra perspectiva quando colocadas sob o contexto certo. O futebol mudou, e os jogadores também. A carreira é curta, e a possibilidade de fazer história pode pesar mais do que se imagina. Rafael Leão tem tudo para ser o rosto de uma nova era no clube que o viu nascer. Por trás deste possível regresso, há também uma componente simbólica que não pode ser ignorada. Numa altura em que o Sporting luta para recuperar a hegemonia nacional e afirmar-se na Europa, trazer de volta uma estrela mundial formada em casa é mais do que um reforço, é um statement. É dizer ao mundo que o Sporting está vivo, ambicioso e capaz de tudo. É recuperar uma identidade que se constrói com talento, paixão e pertença. E isso, mais do que qualquer número ou cláusula, é o que realmente move os adeptos. E como em todas as grandes histórias, há sempre um elemento de mistério. Até que ponto as conversas estão avançadas? Que outros clubes estão atentos a esta movimentação? Que papel está a desempenhar o empresário do jogador? Há muitas perguntas ainda sem resposta, e é precisamente isso que torna este processo tão fascinante. O enredo está montado, os protagonistas estão identificados, e a qualquer momento pode surgir a reviravolta que todos esperam. Ou não? Porque no futebol, tudo pode mudar num piscar de olhos. Os próximos dias serão decisivos. A janela de transferência já abriu, e os clubes começam a mexer-se com maior intensidade. O Sporting está atento, preparado e decidido a surpreender. Mas sabe que não pode cometer erros. Uma operação desta magnitude exige timing perfeito, coordenação absoluta e uma boa dose de ousadia. Se o clube conseguir concretizar este sonho, marcará um ponto de viragem no seu projeto desportivo e escreverá um novo capítulo dourado na sua já rica história. E tu, estás preparado para o que aí vem? Resta agora esperar, com o coração aos saltos e os olhos colados às notícias. O nome de Rafael Leão volta a ecoar em Alvalade com mais força do que nunca. E se há clube onde tudo pode acontecer, é no Sporting Clube de Portugal. Aqui, o impossível é só mais um desafio. Por isso, não te esqueças de subscrever o canal, ativar as notificações e deixar nos comentários. Achas que Rafael Leão vai mesmo voltar a vestir de verde e branco? O futuro está em aberto e promete ser absolutamente épico.